Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento então ao estudo do direito penal, parte especial do direito penal militar. E agora a gente vai falar do crime de insubmissão. O que é isso, Juliano? Crime de insubmissão. Vocês, alunas, têm a sorte de não ser obrigadas a prestarem o serviço militar obrigatório. Ai, Juliano, mas a gente sofre com um monte de outro. Sim, eu sei, respeito isso demais. Mas saiba que o serviço militar obrigatório é um saco, né? Ainda mais, nem você não pode nem ser pego, mas tem que ir lá se apresentar. O troço é meio enjoado. Vamos lá dar uma olhadinha no que a gente tem, porque está relacionado com isso. Olha lá. Deixar de apresentar-se o convocado em corporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. O que é isso, Juliano? Você foi convocado para o serviço militar obrigatório, olha só, e você tem que se apresentar e você simplesmente falar, paguei, não vou aparecer. Crime de submissão. Impedimento de 3 meses a 1 ano. Cuidado, tá? Importante aqui, ó. João, após completar 18 anos, recebeu convocação para se apresentar ao quartel de sua cidade para a realização do serviço militar obrigatório. A notificação determinava que ele deveria se apresentar no dia 5 de março. No entanto, por discordar do serviço militar e não querer interromper seus estudos na faculdade, João decide não comparecer na data indicada, ignorando deliberadamente a convocação. Ah, não quero ir, né? Não vai dar nada, não. E dá. É crime de submissão. Cuidado com esse detalhe, tá? Aqui eu preciso que você tome muito cuidado no seguinte, ó. A insubmissão se configura apenas em tempo de paz, tá? Insubmissão é um crime de tempo de paz. Porque se for em tempo de guerra, né, aí nós temos a falta de apresentação, tá bom? Que está previsto no artigo 393 do CPM. Tem outra coisa que é muito importante você entender, tá? Presta muita atenção no que eu falo agora, isso é importante. O sujeito ativo do crime de submissão é um civil, porque ele não se apresentou, entendeu isso? Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. O sujeito ativo do crime de submissão é um civil que foi chamado, foi convocado para o serviço militar obrigatório. Então, aqui, ó, o sujeito ativo do delito é um civil chamado ao serviço militar. Olha, no entanto, a assunção do status de militar é requisito para a persecução penal. Juliano, não entendi isso. Deixa eu te explicar para ficar mais claro. O que acontece? Quando você é convocado para o serviço militar obrigatório e você não comparece como civil, você praticou um crime de submissão. Mas presta atenção no seguinte: quando você for pego, eles vão te transformar em militar e aí sim você vai responder pelo crime de submissão. Então, é meio sui generis, é um negócio meio sem noção. Então, você só pode praticar o crime enquanto você é civil, porque você ainda não está servindo, você ainda não foi, você não se apresentou. Mas quando você é pego quando crime de submissão, você é transformado em militar e depois você responde. Então, ser militar é um requisito de procedibilidade da persecução penal, tá? Então, por tal razão, o Superior Tribunal Militar entende que é um crime propriamente militar. Entendi. Ele é praticado por um civil, que é chamado serviço militar, mas para que se tenha, então, a persecução penal, esse cidadão civil aí, ele tem que ter assunção, ele tem que se transformar em militar. Por isso que fala que é um crime propriamente militar, ok? Cuidado com esse detalhezinho. O crime é de natureza permanente, né? Então, enquanto não se apresenta, está acontecendo o crime, e de mera conduta, consumando-se quando o convocado não se apresenta no local, data e prazo estipulados pela autoridade militar para iniciar a prestação do serviço militar obrigatório. Ok? Ó, presta atenção aqui, ó. O crime de submissão previsto no artigo 183 do Código Penal Militar é de mera conduta e permanente, autorizando por este último motivo a captura do insubmisso nos termos do artigo 463, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Militar, tá bom? Então aí o próprio STM prevê essa hipótese, tá, de crime permanente de mera conduta. Evidentemente, o tipo penal admite apenas a modalidade dolosa, e o crime não admite tentativa, porque ou se você se apresenta e não tem crime, ou você não se apresenta e se tornou insubmisso, ok? Interessante. Crime propriamente militar, permanente, crime de mera conduta e doloso. Perfeito? Em relação ao prazo de prescrição, corre prazo de prescrição? Corre, ó. A prescrição começa a correr no crime de submissão do dia em que o submisso atinge a idade de 30 anos, ok? Então, quando a gente tem até chegar a 30 anos, não corre prescrição. Começou a 30 anos, então cadê fugir 12 anos? É difícil, né? 12 anos lá fugido, né? Desaparecido lá, que não apareceu no serviço militar obrigatório. Aí daí começa a correr a prescrição. Isso cai em prova também, tá? Forma equiparada. Na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar decorrido o prazo de licenciamento. Perfeito? Causa de diminuição de pena? Existe. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência ou, opa, pera lá, que eu acho que está errado aqui, né? Porque faltou a alteração, tá? Aqui, ó. Isso aqui não era para estar.
causa de diminuição de pena está aqui, ó. O parágrafo 2º do artigo 183 estabelece situações em que a diminuição da pena para o delito de insubmissão. O artigo 183, parágrafo 2º, diz o seguinte: a pena é diminuída de 1/3 pela ignorância ou errada compreensão dos atos de convocação militar, quando excusáveis, pela apresentação voluntária dentro do prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para apresentação, ok? Então, nós temos essas duas hipóteses de diminuição de pena, importante. Jurisprudências, olha que interessante isso, ó. O crime não se concretiza se ocorrer erro da administração militar em relação ao horário e local de apresentação. Isso é meio óbvio, né? Então, se o erro na hora de determinar o horário e o local de apresentação for da administração pública, não faz sentido. Da administração militar, não faz sentido o cara responder. O crime de submissão, capitulado no artigo 183 do CPM, caracteriza-se quando provado de maneira inconteste o conhecimento pelo conscrito da data e local de sua apresentação para incorporação, através de documento hábil constante dos autos. A confissão do indigitado submisso deverá ser considerada no quadro conjunto probatório. E aqui também, ó, em caso de incapacidade definitiva para o serviço militar, fica o insubmisso isento do processo de julgamento. O desertor sem estabilidade e o submisso que, por apresentação voluntária ou em razão de captura, forem julgados em inspeção de saúde para fins de reclusão à incorporação ou incorporação incapaz para o serviço militar, podem ser isentos de processo após o pronunciamento de representante do Ministério Público. Como assim? O cara não se apresentou lá para o serviço militar obrigatório, foi pego. Tá? Mas aí na inspeção médica falou, pô, o cara não pode, né? Ele não tem condições de servir. Então ele não vai responder pelo crime. Faz sentido isso, né? Faz bastante sentido. E é isso daí então, galera. Com isso a gente encerra mais um tipo penal e o próximo a gente vai falar da deserção. Muito obrigado e valeu.